Pronto, eu não tive, de facto, muito tempo para preparar uma apresentação mais, digamos, graficamente bonita e ilustrativa, do ponto de vista figurativo do que nós fazemos. De facto, não tive tempo. Mas também não me parece que seja essa a questão principal aqui, por mais simpático que seja a parte figurativa. Parece-me mais importante explicar o que fazemos e no contexto terra, ver se há possibilidades ou fomentar possibilidades de fazermos parcerias, de fazermos projetos comuns, de fazermos ligações. No âmbito dos projetos em curso, da abertura de projetos em curso da FCT, aliás, temos vários projetos já a ser preparados entre centros do Terra. E há aqui um aspecto, está aqui a professora Fernanda Rolo, e há aqui um aspecto também muito importante para nós trabalharmos em ciências ambientais, que é esta ligação às ciências humanas, que é uma coisa sempre muito difícil para nós, e as ciências económicas, no sentido de encontrar parceiros adequados, e também a nível do Terra me parecia que isso podia ser uma excelente oportunidade. E, portanto, o que eu trago aqui não é muito extraordinário do ponto de vista figurativo, como eu estava a dizer, mas penso que chega para perceber o que é que nós fazemos. Portanto, o CEF, vou por aqui, o CEF é uma estrutura relativamente simples, é um centro não é muito grande, tem cerca de 80 elementos no seu total, tem uma estrutura de coordenação extremamente leve, com um conselho científico, um conselho executivo, uma comissão executiva e uma comissão científica, e está dividido em 4 grandes linhas, não é? O ForEco, ForProtec, ForChange e ForTech. Aqui vemos para o ciclo de 5 anos, não é o anterior, mas é o antes do anterior, antes deste, agora o último que acabou, vêm essencialmente as áreas que estas várias linhas de investigação, research groups, fazem. E, portanto, eu vejo aqui que o Fortec, por exemplo, que é a tecnologia, ciência dos materiais, é dominante. O que é dominante no Forprotec é o que nos interessa. Interessa, basicamente, a dominância é de ciências ambientais, de ecologia e, reparem, de entomologia. Portanto, é isto que nós fazemos. Fazemos ciências ambientais, ecologia e entomologia dentro de uma panorâmica geral de ciências florestais, mas não só, de recursos naturais em geral. O ForProtect não é muito grande, como aliás, como eu disse, o CEF não é muito grande, e o ForProtect também não é. Neste momento, 23, nós temos 23 investigadores, a dominância é de professores, 13 professores, dos quais um convidado, mas depois temos 4 investigadores permanentes, com contrato permanente, e 6 investigadores, ou pós-docs, ou DL57, ou SECs, pronto, 6 investigadores de contratos a termo. Portanto, 23 pessoas não é muito, mas é suficiente para se fazer aqui, de facto, qualquer coisa. Então, o grupo chama-se Proteção, Restauro e Serviços, inclui florestas, sistemas naturais, florestas geridas, sistemas naturais e sistemas agrícolas, porque nós nos revemos na paisagem como uma estrutura de mosaico generalizada, atravessada por rios. Temos um trabalho muito importante a nível dos sistemas hídricos, atravessada por rios, mas que tem que ser gerida de uma forma integrada. Ela tem diferentes níveis de intensidade de uso, de diferentes tipos de uso, com diferentes necessidades de conservação e, neste momento, com diferentes necessidades claras de restauro. E, portanto, nós trabalhamos numa matriz, que é uma matriz de paisagem, em que tentamos ver as ligações entre populações vegetais e animais e entre os diferentes ecossistemas, e neste momento já aquilo que nós designamos por meta-ecossistemas, num processo de integração e de gestão global e de restauro também global. O grupo é relativamente heterogéneo, como podem ver aqui, embora tenha toda esta perspectiva da análise de land use e como é que podemos mitigar esse land use e criar sustentabilidade no uso dos recursos naturais e na conciliação entre serviços regulatórios e de aprovisionamento.
o grupo é relativamente heterogéneo. Um terço do grupo relaciona-se com controle de populações invasoras e proteção generalizada dos ecossistemas, quer sejam florestais, quer sejam agrícolas, quer sejam naturais, e portanto dedica-se muito, e por isso é que aparece entomology como uma das áreas, uma das palavras-chave, dedica-se muito à diversidade animal, nomeadamente insetos, insetos e invertebrados, espécies invasoras, processos de invasibilidade, modelos de invasibilidade e controle dessa invasibilidade, sobretudo quando as espécies se tornam negativas, não é? Pestes, pragas, é isso. Depois, uma outra área do grupo dedica-se mais às florestas ripárias, paludosas e gestão de rios, e isso tem a ver muito com o restauro e a gestão dos habitats no seio dos rios, as espécies também, sobretudo peixes, e os processos ecológicos que têm que ser recuperados nos sistemas fluviais. E, finalmente, um outro grupo, também são sensivelmente parecidos os grupos em termos numéricos, dedica-se muito à socioecologia, ou seja, à ligação entre esta gestão de sistemas ambientais e as componentes humanas, porque, de facto, quer dizer, o que estamos aqui a falar é de intervenção humana, não é? E eu não posso restaurar no exclusivo pensamento do sistema ambiental, portanto, eu tenho que ter em conta, de facto, as populações humanas. E, portanto, a socioecologia, neste contexto, é uma área fundamental, não só nas implicações, nomeadamente na Europa, económicas que isso representa, por exemplo, as várias diretrizes da PAC ou outras de restauro e da gestão da água, determinam, na verdade, a amplitude de restauro que a pessoa consegue fazer, ou seja, a amplitude de gestão e sustentabilidade ambiental que conseguimos obter, mas também temos neste grupo uma ligação forte a zonas tropicais, Angola, Guiné, Moçambique, Brasil, no sentido de perceber que são ambientes que estão a ser transformados, as populações originais, porque agora há transformações de grandes populações, vão sendo confrontadas com esta alteração e, portanto, também temos aqui uma forma importante de intervir a nível da socioecologia, das alterações do uso neste tipo de zonas. Qual é a nossa visão de futuro? Criar uma gestão integrada e sustentável de recursos e de serviços que não comprometa o desenvolvimento humano. E, portanto, é uma coisa muito simples de dizer e muito difícil de acontecer. Eu não trouxe, não consegui, não tive tempo de arranjar alguma ilustração das componentes de insetos, que são dezenas e dezenas de possibilidades que eu podia ter, mas tive tempo. Mas, por exemplo, temos aqui duas figuras ilustrativas da parte de rios, em que à esquerda vemos elementos do grupo a trabalhar em barreiras. Barreiras é uma das áreas que nos interessa mais. Portanto, os rios têm barreiras por todo lado. Estão a ver aqui duas, não é? E essas barreiras têm que ser transpostas pelas espécies que necessitam de deslocar-se ao longo do sistema. Portanto, a deslocação de espécies, a existência de uma conectividade é fundamental. E uma parte dos estão desconectados e, portanto, temos uma linha forte na área da conectividade. E à direita vem um mesocosmo. Nós temos dois mesocosmos. Os insetos, a gente dos insetos tem também câmaras especiais e mesocosmos ligados a insetos. Portanto, há aqui experimentação ligada a mesocosmos portanto, temos que os manter. Isso requer também uma série de aspectos do ponto de vista de equipamento e de posicionamento no sentido de encontrar financiamento para isto. Um exemplo do que eu estava a dizer nas zonas tropicais é este. Na Guiné-Bissau temos um projeto muito grande chamado Desira, na Guiné-Bissau, liderado pela gente da socioecologia, a doutora Marina Temudo, com vários doutorandos. Neste caso, pode-se ver bem a alteração da terra entre o mangal e a floresta residual ainda no centro. Portanto, há deslocação de animais, nomeadamente hipopótamos de um lado para o outro, há a transformação global do sistema todo, que implica variações também da forma como as populações lidam com o sistema. A Marina está neste momento também a trabalhar em formas de proteção
a proteção das culturas, em formas de melhorar a eficiência do uso do solo, a trabalhar com as populações indígenas no sentido de criar uma coisa muito interessante, que é o orgulho do que fazem, não é? O orgulho do que fazem e a, e a ligação com o meio natural, não é? A ligação com o meio natural. Tem feito uns vídeos fantásticos que eu penso que estão a ser divulgados também no Terra. Este caso aqui é um caso também de socioeconomia ligada estamos interessados em saber, estão a ver, eu olho para aqui e eu vejo que a mata ripária está reduzida, ok? Está reduzida porquê? Porque ela é usada, a área é usada para a agricultura. Então, se eu aumentar a área de floresta ripária, quanto é que eu ganho de serviço, por exemplo, em redução de sedimentos ou em filtração de nutrientes? E, portanto, neste caso estivemos a trabalhar com os proprietários no sentido de perceber e a que escala é que isso pode ser feito de alargar as bandas ripárias e quanto é que isso custa e qual é o benefício que se obtém em termos de filtração de nutrientes. Isto é outro exemplo do que fazemos entre grupos, porque os 3 grupos funcionam de forma separada e depois têm áreas de contacto. Grande parte do que fazemos está associada às teses que estão em curso. Houve 22 teses concluídas entre 18 e 23. Eu tenho aqui diferentes aspectos, por exemplo, a primeira ligada ao Brasil, a segunda ligada a Marrocos, o Felipe, a ligações fortíssimas ao técnico, a partir da ecohidráulica e barreiras. Temos um dos mesocosmos está associado ao técnico, o outro está aqui na tapada. Depois, aspectos ligados a insetos, não só do ponto de vista taxonómico, mas também do ponto de vista, como eu disse, de controle, modelos de dispersão de espécies que entretanto aparecem no sistema e que são nocivas. Eu tenho aqui ligações, por exemplo, a Verónica e o Pedro trabalharam em aspectos também de dispersão de exóticas, o Maurício é do Brasil, portanto, ou seja, o que eu estou a tentar dizer é que tenho aqui pessoas não só partilhadas com o exterior, por exemplo, com a Universidade da Áustria ou com a BOKU na Áustria ou com a Universidade de Madrid, pessoas que vêm do exterior e que fazem teses connosco, Brasil, Marrocos, outros sítios, e também ligações a doutoramentos, geralmente florestas ou de gestão de águas, como é o caso do doutoramento flúvio, que funcionou até este ano, sobre restauro fluvial. Portanto, 22 teses, a generalidade delas feitas sob a forma de papers, que dão aqui um sustento, digamos, muito grande à equipa. Temos qualquer coisa, várias teses em curso, creio que sim, são e 21 teses em curso aqui. Aqui também continuamos a ter isto, portanto, estão em curso, portanto, onde acabar em várias fases. Reparem a quantidade de teses associadas ao projeto da Guiné-Bissau, que também se expande para Angola, o DESIRA, portanto, tem aqui várias teses associadas ao DESIRA. Outras de elementos que vieram do Brasil ou de outros sítios, o Fábio da Itália. Portanto, há aqui várias. Os nossos contactos são grandes, a network é grande e, portanto, vai havendo sempre interesses vários que permitem esta existência desses alunos. E, portanto, mais estes também. Este aqui, por exemplo, temos o Robin Payne, que é um originário do Reino Unido. A Miriam, alguns também são alunos que vêm do INIAV ou de outros sítios onde decidiram fazer as teses já estando dentro de outro tipo de carreiras. E temos aqui, por exemplo, várias teses associadas à Cláudia Marques dos Santos, de azoto e gestão de azoto e pegada de azoto a nível dos campos agrícolas. Por exemplo, a Ana Rita, o Vinícius, o Cristian e o Filipe, que estão associados, portanto, a estes projetos ligados à gestão de azoto em campos agrícolas fertilizantes, não é?
Como é que nós sustentamos estes estudantes? Sustentamos através de uma série de projetos. Temos aqui 14 projetos, 14 projetos que foram desenvolvidos. 14, não, é mais, desculpem. Isto, não tive muito tempo, estava a fazer isto ontem à noite. Pronto, estes são os projetos acabados e estes são os projetos que ainda estão em curso. Eles estão um bocado misturados, mas o que é mais importante? Portanto, temos aqui, por exemplo, projetos PTDC e BIAs da Fundação. Projetos associados a Horizons, por exemplo, o Reforlong ou o ALMS, ou, por exemplo, o Life Fluvial, que é um LIFE, e um Horizon 2000, uma ação custo da Patrícia Gonzalez, que esteve associada, que é exclusivamente, ou que foi exclusivamente dedicada a zonas ripárias e paludosas, portanto, a bosques paludosos e ripários. O 18, este que o 6, o Mars FP7, que era um projeto sobre drivers de pressão sobre o meio aquático, um horizonte europeu, que foi liderado aqui a parte portuguesa por mim. Muitos PRRs, portanto, grupos operacionais, por exemplo, que foram coisas oriundas de financiamentos do Ministério da Agricultura, também competitivos. Tivemos 2 grupos operacionais. O Nefertiti, que é um internacional associado à divulgação de boas práticas em zonas agrícolas. O OMED, de gestão de florestas, de pestes e pragas em florestas. O SERES, que foi sobre corredores fluviais e conectividade de corredores ecológicos, portanto, não só fluviais, mas também florestais. Vários PDRs, 2 PDRs, 2 grupos operacionais, 3 projetos associados a Azoto, da Cláudia, aqui este Sudoé, também da Cláudia, também associado a Azoto, e portanto são estes projetos que nos permitem manter de facto este grupo de doutorandos e as publicações que vamos fazendo. Sumarizando a atividade científica, a Rosário esteve aqui, que faz parte do grupo, esteve aqui a ajudar nas últimas observações. Portanto, nós temos mais ou menos 50 artigos por ano em publicação. A maior parte estão em Open Access, o que está de acordo com as práticas atuais, o que nos dá para estes 6 anos à volta de uns 300 artigos. O que é que nós publicamos? Em que áreas é que publicamos? Mais importante do que isso. Ciências do ambiente, depois agricultura e ciências biológicas e finalmente ciências sociais, porque a socioecologia também publica muito em ciências sociais. Depois temos engenharia, ciências da terra e do espaço, ligados a SIGs e tensões remotas, alguma genética e biologia molecular do grupo dos insetos, ciências da computação, pronto. Mas digamos a base é ciências do ambiente e agricultura e ciências biológicas. Se nós compararmos o fator de impacto de citações ponderadas com as colaborações internacionais, vemos que mais de metade das publicações são nas 3 áreas dominantes e são feitas com investidores estrangeiros. Rosário, acho que falta aqui as ciências sociais, não é? Falta aqui. Rosário? Sim, as ciências sociais são a bolinha a vermelho, tanto há menos Exato. publicações em termos de número, mas também tem um impacto menor, mas as 2 grandes áreas são as ciências do ambiente, estão a azul, e portanto as ciências, e a agricultura e as ciências biológicas que estão a verde, e que têm, portanto, qualquer uma delas das 3 está no segundo quadrante aí do gráfico, portanto, do vermelho, e portanto, ou seja, em qualquer uma das áreas o FOR-Protec publica com elevada internacionalização e elevada impacto e várias visibilidade, pronto. Portanto, são áreas muito boas, muito bem cotadas em termos de desempenho científico. Também trouxemos isto, que achei, são os tópicos de publicação, isto também é interessante, não é? Portanto, o que é que eu tenho aqui? Tenho ecossistemas, desde logo, e a parte biológica, mas depois tenho o clima, a riparian, os vales de cheia, os vales fluviais, as barreiras e passagens de papéis, a qualidade da vegetação, biodiversidade, caudais, portanto, temos aqui várias áreas, depois temos beetles,
introduzidas, espécies introduzidas, etc., também aparece. Então, sumarizando, 23% das publicações estão nos topo das 10% citadas, mais citadas. 85,9% das publicações encontram-se no primeiro quartil, 4% encontram-se ligadas a cooperações intersetoriais e 2,5% corresponde a highly cited papers, sobretudo da gestão da água, mas também há outros insetos. Algumas achievements interessantes, pus aqui só para terem uma ideia. Por exemplo, a Manuela Branco e o José Carlos Franco estiveram envolvidos num projeto europeu, o OMED, que fez uma base de dados europeia global para espécies não nativas e com um guia de erradicação, de programas de erradicação em função delas. Neste momento acabamos de desenvolver e estamos em fase de publicação de unidades de restauro para toda a Europa, unidades de restauro em área de vales fluviais com uma priorização associada, por um lado, às necessidades e depois às potencialidades de restauro, porque muitos sítios não têm uma potencialidade de restauro muito grande. Por exemplo, se eu reatravessar uma cidade, eu não consigo fazer muita coisa. Portanto, combinando essa potencialidade com a necessidade de restauro, muita modulação de dispersão de espécies invasoras a vários níveis, nomeadamente o controle, Leading the National Program of Biological Control. Portanto, nós lideramos o programa de controle biológico desta peste que entrou recentemente na Península Ibérica. Restauros de vários níveis e várias escalas nas planícies agricultadas, nomeadamente a nível dos habitats internos do ripário, mas também a nível de toda a planície, como viram a história da filtração de nutrientes e da pegada de azoto. De facto, desenvolvemos uma pegada de azoto que está feita para o nível do landowner, do proprietário, e que pode ser utilizada por quem queira. Também temos estado a desenvolver uma plataforma onde é possível tirar variáveis de rio, que já está a ser usada um pouco por todo o mundo, esta plataforma RIFTool, que é um sistema de informação geográfica, muito mais do que isso, claro, que permite fazer vários cálculos e várias funcionalidades associadas à rede hídrica. Aqui em cima, por exemplo, a ligação dos colegas da socioecologia com as decisões económicas da PAC e outras que permitem uma melhor proteção da biodiversidade nos paisagens agrícolas. Portanto, no fundo, os três grupos têm uma perspectiva comum do ambiente, no sentido de ser uma coisa que tem que ser gerida de forma integrada nas suas várias componentes de mosaísmo, e onde diferentes usos têm que ser conciliados de forma integrada também, que é a parte animal e vegetal. Embora os três grupos se dediquem a coisas diferentes, os três grupos for Protect, de facto, a perspectiva é a mesma e as colaborações existem a vários níveis, como viram, existem a vários níveis. E eu penso que podemos ainda aumentá-las para outros grupos de terra, nomeadamente nas componentes económicas e nas componentes sociais.